Um movimento pedindo mudanças e a modernização na CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a mãe de todas as entidades rurais do país, foi lançado em Mato Grosso. Confira detalhes com Valdir Pacheco. O movimento Muda CNA recebeu o apoio de produtores rurais, líderes políticos e presidentes de diversas entidades representativas do setor produtivo. Com alguns eixos de discussão, Muda CNA defende o fim da reeleição para a presidência por tempo indeterminado como é hoje. O fim do salário para o cargo de presidente da confederação, estima-se que o valor ultrapasse a R$70 mil e ainda questões relacionadas à contribuição sindical e à modernização da entidade representativa do setor. A CNA tem como missão, conforme o seu estatuto, representar, organizar e fortalecer os produtores rurais brasileiros, congregando associações e lideranças rurais e participando das discussões e decisões sobre a política nacional agrícola. No entanto, para as entidades, isso não vem ocorrendo como deveria. A insatisfação dos setores com a atual gestão da CNA chegou ao limite quando a CNA se manifestou favorável à retomada da cobrança do Fundo Rural, uma decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em março desse ano. E nesse momento, é claro que com o fim disso aí, e os produtores têm manifestado anseio de algumas mudanças, até mesmo por causa da colocação da CNA, uma nota mal colocada que eles fizeram na questão do Fundo Rural. Mas nós da federação, nós nos posicionamos contrário à CNA, então nós temos legitimidade e tranquilidade de falar sobre isso. A questão de representatividade, não só na política sindical, mas na política partidária no Brasil, vai mudar. Está mudando e tem que mudar. Essa forma que veio até hoje não condiz mais com a realidade. E principalmente não condiz mais com o futuro que nós esperamos. O propósito é estabelecer o diálogo a nível do Brasil, uma discussão total sobre regulamento, sobre estatuto, e uma vez que não é possível fazer alterações estatutárias, porque não há interesse da diretoria da CNA, a coisa vai provavelmente andar por meios legislativos. A ideia é que todos, sindicatos, associações, agricultores, participem desse debate. O momento é agora, a CNA precisa ser mudado, a hora é agora e a discussão tem que se estabelecer para chegar a um novo formato, um formato moderno de administração da representação maior da agricultura brasileira. A partir de agora, o movimento começa a se espalhar por todo o Brasil na tentativa de mudar o estatuto com os pontos elencados pela comissão que lançou o Muda CNA. A confederação terá novas eleições em novembro deste ano. A chegada de uma frente fria na costa sudeste do país traz pancadas de chuva, especialmente nas áreas litorâneas. Vamos saber como fica a previsão do tempo para o centro-sul do país com Juliana Rezende. O avanço de uma frente fria em direção à região sudeste volta a provocar pancadas de chuva, especialmente nas áreas litorâneas do estado de São Paulo. Essas pancadas não tendem a ser abrangentes e nem expressivas. Por conta disso, é que os índices de umidade do solo ainda devem seguir mais baixos entre centro-oeste e também a região sudeste. No decorrer dos próximos 5 dias, as pancadas de chuva ocorrem de maneira bastante isolada na costa leste do estado de São Paulo. Nas demais áreas das regiões do centro-sul do país, a expectativa ainda será de tempo seco. Ao longo do segundo período, volta a chover em áreas do sul do país, mas são pancadas ainda de fraca intensidade e com baixos acumulados que ocorrem entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a faixa leste do estado do Paraná. Entre o estado do Espírito Santo e também as áreas a nordeste de Minas Gerais, podem ocorrer ainda algumas pancadas de forma mais isolada e também com baixos acumulados. Agora, na maior parte da região sudeste e também o centro-oeste, do centro à faixa oeste do Paraná, a expectativa ainda será de tempo seco e com predomínio de sol. Então, durante as próximas semanas, especialmente naquelas áreas onde a umidade do solo já está mais baixa, entre as regiões sudeste e centro-oeste, ainda não deve voltar a chover e os pastos seguem prejudicados por conta da baixa disponibilidade hídrica.
E do dia 7 a 14 de agosto, o Canal do Boi transmite o De Olho na Fazenda. Desta vez, a gente vai apresentar animais da 7ª semana Guzerá Perfeita União, que encerra no dia 14 de agosto com um mega leilão, o leilão virtual de produção Guzerá Perfeita União, amigos e parceiros. Esse será o 33º. Você já acompanha alguns dos animais que serão ofertados e apresentados durante toda essa 7ª semana Guzerá Perfeita União. Mais informações com você, Zaidan. Verdade. Comigo, um pouquinho só, porque quem vai trazer os detalhes é o Tarcísio Toneto, um dos irmãos Toneto, que está na Fazenda Perfeita União neste momento. Agora são 6 horas e 23 minutos no horário de Brasília, já com tudo preparado para a semana que vem. Não é mesmo, Tarcísio Toneto? Muito boa noite. Está frio por aí, Tarcísio? Boa noite, Zaidan. Tá frio, hoje esfriou mais, Zaidan. Tá um ventinho meio chato, mas vamos ver, quem sabe se daqui não é o último frio, né? E logo logo vem chuva aí para dar uma melhorada nas pastagens. Zaidan, o início aí de mais uma transmissão do SBA. Essa semana e a semana que vem a gente vai estar fazendo as apresentações daqui. Essa proposta é uma proposta um pouquinho diferente. Nós vamos ficar com a chegada aqui do Daniel na segunda-feira. Nós já vamos começar a apresentar os lotes e também nós vamos estar fazendo uma apresentação do que vai ser comercializado, e as pessoas que estiverem acompanhando, elas vão poder também fazer o seu pré-lance. Isso é uma medida que a gente... para a gente poder também atender muitas vezes aquela pessoa que tem interesse, mas não pode vir aqui, não pode acompanhar o leilão na segunda-feira, né, que o leilão vai ser dia 14, e o leilão vai ser parecido com os outros, embora seja um leilão virtual, mas é um leilão de produção, onde a gente vai começar a partir das 18 horas no dia 14, com transmissão do Canal do Boi, a vender sêmen. Logo em seguida, nós vamos comercializar 300 animais frutos de cruzamento com Guzerá. Na sequência, nós vamos estar comercializando em torno de 40 matrizes Guzerá, onde a gente vai ter bezerras com avaliação da NCP e também avaliação intra-rebanho realizado pela Val, e também algumas matrizes de parceiros do Guzerá IT. E na sequência, nós vamos estar comercializando em torno de 60 touros Guzerá PO amochados, animais esses que estão sendo preparados com suplementação nos piquetes, e animais também que vão ter avaliação do índice superprecoce funcional, que é uma avaliação intra-rebanho, vão ter também avaliação de reatividade, e também mais de 50% dos animais já vão ter eficiência alimentar. Esses animais que não têm eficiência alimentar, mas já são frutos dos animais identificados como famílias eficientes, né? Hoje a gente procura colocar no mercado animais melhoradores, animais que sejam melhoradores para desempenho, funcionalidade e, inclusive, animais hoje que comem menos e ganham mais. Então, a proposta do nosso trabalho hoje é produzir uma ferramenta com rusticidade, com alto poder de cobertura a campo, e animais aí que vão chegar na propriedade e vão ficar vários anos aí cobrindo sem nenhum tipo de manejo especial. Zaidan. Legal. Tarcísio, nós teremos a semana toda para falar desse trabalho de vocês, esse trabalho de seleção tão exibido aqui na nossa programação, mas fala um pouquinho mais dessa novidade, o pré-lance. Como é que vai funcionar esse pré-lance? Bom, nós vamos, a partir de segunda-feira, estar apresentando o animal através do vídeo. Nós vamos também estar comentando a avaliação desses animais. E as pessoas que estiverem assistindo, ela pode deixar um pré-lance. Por exemplo, eu estou vendo esse um lote que acabou de passar. Ela vai entrar em contato com a gente, nós vamos estar fornecendo
um telefone que tem WhatsApp, e essa pessoa vai entrar em contato, pode fazer seu cadastro, ou se já tiver o cadastro, ela já deixa o seu pré-lance. No dia 14, esse animal já sai com a oferta que essa pessoa realizou, né? Se tiver oferta. Isso aí tanto para os machos Guzerá-PO, também como para as fêmeas Guzerá-PO. Nós acreditamos que isso é uma forma de a gente agilizar, que vai ser um leilão virtual, onde a gente vai estar apresentando e comercializando aí vários tipos de animais, né? Desde animal de corte, sêmen, reprodutores e matriz. A gente acha que consegue deixar o leilão mais dinâmico. E, como eu disse, é uma oportunidade daquelas pessoas que não puder acompanhar o leilão na segunda-feira, dia 14, ela já pode pegar, ela já viu o animal, ela já sabe os dados desse animal, ela pode pegar e adquirir esse animal. Eu acho que é uma ideia assim, um pouquinho diferente, e também permite, Zaidan, aquelas pessoas também que quiserem vir aqui durante a semana, ela pode vir na fazenda, fazer uma visita aqui para a gente vai mostrar os animais, os lotes, e essa pessoa também pode vir aqui e deixar o seu lance aqui, o seu pré-lance aqui em loco aqui. Então, a ideia nossa é sempre facilitar a comercialização dos animais e cada vez não só produzir um gado eficiente, mas também promover um evento que seja dinâmico e que tenha a possibilidade aqui de agilizar toda a parte de comercialização, Zaidan. Tá certo. Tarcísio, muito obrigado, um grande abraço a você, ao Vinícius, seu irmão, sua família toda, que está preparando uma grande recepção para o público a partir da semana que vem. Muita gente vai à fazenda ver de perto os animais. E nós aqui do Canal do Boi, o repórter Daniel de Paula já está se preparando para ir a Pirajuí. Nós aqui do Canal do Boi vamos trazer, levar até você esse trabalho tão importante de seleção do Guzerá, da Perfeita União, que completa 50 anos em 2017. Nós vamos para um intervalo comercial com imagens do Guzerá IT. A gente volta já já com as informações de mercado desta quinta-feira. De volta agora com o mercado financeiro. Vamos até a Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz para a gente o fechamento da moeda americana nesta quinta-feira. Boa noite para você, Sara. Boa noite, Renata. Boa noite a todos que nos acompanham pelo programa Pecuária BR. Bom, depois de denúncias publicadas contra o presidente americano Donald Trump no fim da tarde de hoje, o dólar acabou perdendo força. Essa denúncia ela foi publicada no Wall Street Journal perto das 5 horas e o mercado, é claro, reagiu e o dólar teve queda frente a todas as outras moedas. E frente ao real, essa queda foi de 0,22% e o dólar comercial fecha o dia de hoje, portanto, a R$ 3,11 mais 40. Essa queda, como eu disse, ela foi intensificada no fim da tarde de hoje, depois da divulgação de denúncias contra o presidente norte-americano. Renata, daqui a pouquinho a gente volta com as cotações do milho e depois de boi e bezerro também. É com vocês. Tá certo, Sara. Obrigado pelas informações. Zaidan? Muito bem, nossas informações agora para sanidade animal. O Fabiano Reis, nosso companheiro aqui do Canal do Boi, conversou com técnicos da CIA Pecuária. Vamos acompanhar. E o Sistema Brasileiro do Agronegócio traz agora um tema muito importante nessa entrevista e que o pecuarista que trabalha, principalmente com fêmeas, precisa estar muito atento. Perdas gestacionais não é um tema que você vê com frequência, mas que traz muito prejuízo e acaba trazendo resultados negativos para as fêmeas que estão prenhas. Para falar a respeito deste assunto, eu converso com o médico veterinário Luiz Carlos Lousada, que fez essa pesquisa em sua atividade, trabalho de doutorado em ciência animal na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Doutor, olha, é um assunto que é intrigante porque traz resultados que mostram realmente que houve queda, né, dos animais em gestação, perdas gestacionais após a aplicação de vacina. Trabalho de campo, na sua pesquisa, o que você identificou? O que você verificou em campo?
Então, o intuito, essa pesquisa começou a gente trabalhando com as vacinas reprodutivas que existiam no mercado e vendo se essas vacinas, quando eu usava essas vacinas, se eu diminuía a perda gestacional. Porque quando a gente trabalha com inseminação artificial em tempo fixo, né, você faz o protocolo e depois de 30 dias a gente passa o ultrassom. E normalmente quando você passa o ultrassom depois de 60 dias, além desses 30 dias, a gente tem uma perda gestacional, que ela varia em torno de 5% a 8%. O que é aceitável, doutor? Essa perda aí. 5% a 8% é aceitável. 5% aí eu acho que seria o ideal. 5% seria o ideal. Mas a gente tem essa perda gestacional. Então, a gente está trabalhando, tentando identificar alguma coisa que a gente diminua essas perdas. Esse trabalho a gente começou em 2011. Eu não sei se você lembra que em 2011 a gente teve aquele foco de febre aftosa no Paraguai. E aí o que aconteceu aqui no nosso estado, no MS? A gente teve que vacinar todo o rebanho em novembro, em plena estação de monta. E a toque de caixa, eu lembro que foi uma correria forte no Mato Grosso do Sul. E quando a gente fez essa vacinação, então eu, como estava fazendo esse trabalho, resolvi fazer o seguinte, vacinar. Eu trabalhei com 760 vacas, mais ou menos. Metade dessas vacas a gente vacinou 20 dias antes de começar o protocolo de inseminação artificial em tempo fixo. E o outro lote a gente vacinou como a maioria dos produtores fazem. Eles aproveitam o manejo de passar o ultrassom com 30 dias e fazia vacina contra a fitose. Porque aí você tem um manejo só na hora de colocar no mangueiro. Isso. Né? A gente sempre procura fazer pesquisa assim, pesquisa aplicável, que é o que o produtor faz no dia a dia e a gente vê como é que a gente pode melhorar isso, um melhor resultado. E aí você tinha então aí dois grupos, né, contemporâneos ali que foram colocados à disposição. 2 grupos. O que foi identificado? Então, esse grupo que a gente vacinou contra a febre aftosa 20 dias antes de começar o protocolo de ATF, comparado com aquele que a gente vacinou no dia que a gente passou o ultrassom, esse lote que a gente vacinou 20 dias antes, ele teve 12% a menos de perda, 12 pontos percentuais a menos do que o lote que foi vacinado no ultrassom com 30. Então, se você vacinar no primeiro dia lá do protocolo contra a febre aftosa, provavelmente você vai ter perda. E o que é que causa essa perda aí? Né? Quando a gente vê aqueles abscessos, é que quando você faz a vacina de aftosa, o adjuvante da vacina ele causa uma reação local, para que a gente tenha a produção maior de anticorpos, né, de imunoglobulinas contra o vírus da febre aftosa e consiga imunizar melhor os animais. É algo natural na aplicação da vacina. Esse processo inflamatório ali, muitas vezes, é um erro de vacinação. Foi alguma sujeira ali e causou aquele abscesso, um grão de areia, alguma coisa, ou fezes na hora da aplicação. Mas, na maioria das vezes, aquele processo inflamatório é um processo inflamatório não infeccioso. O que significa isso? Se eu coletar material daquele abscesso, né, e for no meio de cultura lá, não vai crescer nada. Esse processo inflamatório não infeccioso leva à formação de algumas proteínas pró-inflamatórias, que são citocinas, e essas proteínas fazem com que haja a liberação de prostaglandina, uma substância produzida normalmente pelo organismo, que lisa o corpo lúteo, que é o corpo lúteo é quando o ovário ovula, forma uma cicatriz ali que a gente chama de corpo lúteo, né? Então, essa substância, ela faz com que diminua esse corpo lúteo. E esse corpo lúteo produz a progesterona, que mantém a gestação. Então, quando há a liberação dessa prostaglandina, você desestimula a diminuição de progesterona e a perda de gestação. Bom, só para que o pecuarista em casa fique atento, né, o doutor, professor está falando aqui o seguinte: não é não vacinar, e sim explicando o processo, porque o que causou. Isso, na verdade, é um indicativo de qual seria o melhor manejo para não
vacinar e não ter essa perda. O que nós faríamos agora? Vamos supor que nós estamos no mesmo ano de 2011, você viveu isso, separou os grupos contemporâneos, um que vacinou antes e depois fez o protocolo de ATF, e quem fez todo mundo junto, né, e até os protocolos e a vacinação. O que seria ideal para fazer se nós tivéssemos uma situação semelhante e que pode acontecer? É importante ficar claro isso, que é muito mais importante a gente vacinar do que essa perda gestacional que a gente tem. Vocês imaginam hoje, se a gente deixasse de vacinar, o se a gente prejuízo tivesse um econômico é foco de febre infinitamente maior. aftosa, igual a gente já teve 2 focos aqui no estado, né? Então, a arroba hoje que está aí 135, estaria R$70. Né? Então, o prejuízo não é só de toda a cadeia. Né? O prejuízo seria monstruoso. Então, deixar de vacinar... Nem pensar. Nunca, nem pensar. Nem pensar. Nem pensar. Isso eu acho que todos nós temos responsabilidade nisso. Todos os médicos veterinários, todos os fazendeiros, todos os campeiros, todo mundo, toda a sociedade que está envolvida com a pecuária de corte tem essa responsabilidade de fazer a coisa bem feita e a gente manter a febre aftosa controlada. Mas você indica um manejo, então, para vacinar e diminuir essas perdas em relação aos animais que ficaram, as fêmeas que ficaram presas? Quando a gente publicou esse trabalho teve uma repercussão muito grande. E, inclusive, em alguns estados, por exemplo, o nosso estado, o estado do Mato Grosso do Sul, não tem muito problema. Por quê? A gente vacina todo o rebanho em maio, e já acabou a estação de monta, e vacinamos só os animais até 2 anos em novembro. Então, a nossa preocupação até 2 anos aqui seria só a novilha, em vacinar ela um pouco antes dela entrar em reprodução. Mas em outros estados, por exemplo, como o estado do Mato Grosso, a vacinação de todo o rebanho era em novembro. E agora, eles utilizando esse trabalho e analisando as perdas, inclusive as perdas econômicas, viram que o ideal seria mudar. E estão mudando a época de vacinação. O calendário de vacinação. Então, eu acho que esse trabalho veio não para deixar de vacinar, mas corrigir os calendários. Deixa eu fazer uma pergunta. Pensando nas novilhas, né, que vão entrar em idade reprodutiva, momento de reprodução, qual seria o prazo ideal para eu vacinar antes, para não ter o risco de perda gestacional? Esse trabalho a gente fez com 20 dias, né? Com 20 dias seria suficiente? 20 dias antes de começar o protocolo, eu tenho certeza que não vai causar prejuízo nenhum. Essa é uma dica importante, isso muda a pecuária, muda o resultado de campo do produtor rural. Você vai diminuir 12% de perda, de pontos percentuais de perda que você possa ter. Tá certo, Luiz Carlos, obrigado pela sua participação aqui no Sistema Brasileiro do Agronegócio. Eu que agradeço. Tá certo? Perda gestacional, um assunto importante, pesquisa interessantíssima do Dr. Luiz Carlos, que você teve um pouco aqui dessas informações no SBA. Se quiser saber mais, é só acessar o portal que aparece aí na sua tela. E por aqui a gente continua falando sobre oportunidade de negócios. É que neste domingo, a partir do meio-dia, o Canal do Boi transmite o 24º leilão de touros do Grupo Terra Grande. Serão ofertados neste domingo 450 reprodutores. Mas quem traz mais informações desse mega leilão, direto de Paraíso do Tocantins, é o diretor-presidente do Grupo Terra Grande, Dr. André Curado. Boa noite para o senhor. Boa noite, Renata. Obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de divulgar o nosso leilão. Então, nós, como eu já tenho falado, nós estamos fazendo mais uma etapa do nosso calendário de eventos desse ano, onde nós iremos comercializar 1.000 touros. Né? Iniciamos em junho em Xinguara, comercializando 300 touros, e agora o próximo leilão nosso aqui na cidade de Paraíso, no dia 6 de agosto, no Tatersal José São José, vamos ofertar 450. E encerrando, nós vamos em outubro, no dia 15 de outubro, em Tucumã, com 250 touros. Esse é o recinto que nós vamos aguardar todos vocês agora no domingo, né? Com 450 touros. E dentro desse evento nosso, nós temos algumas particularidades. Que esse ano nós estamos com frete livre para o Brasil inteiro,
coisa pela primeira vez que nós ofertamos. Então nós temos frete, quem está comprando um touro, um único animal, um único touro, no Amazonas, em Rondônia ou no Paraná, Rio Grande do Sul, dentro da malha viária brasileira, nós entregaremos esse produto. Um outro diferencial, nós estamos comercializando em 30 parcelas, 2 mais 2 mais 2 mais 24. Também estamos com 2 leiloeiras, as 2 maiores leiloeiras do Brasil. É a Programa, que nos acompanha desde o início, e nesse agora também estamos presenteados com a presença da Central Leilões. E também estamos com 2 eras dentro desse leilão. Nós temos animais de 32 meses e animais de 22 meses. Esse animal que nós estamos com ele na tela aí, que é o lote de número 1000, é um dos destaques do nosso leilão. Ele é um touro que ele é filho do Brutus, em vaca Santelmo, ele é do 6/9/2015, então nós vamos comercializá-lo com 23 meses, exatamente com 23 meses. Ele está com 728 quilos, 36,5 centímetros de CE e top 0,5%, ou seja, a cada 1000 touros você consegue 5 desses. Ele é um animal que tem umas DEPs muito boas, pesa desmama, está com 8,76, ele vai imprimir a mais, conformação frigorífica também é um do destaque. Agora, o grande diferencial desse animal é o IPP, que é a idade ao primeiro parto. Ele vai antecipar em 38,6 dias, ou seja, quase 40 dias o parto das suas filhas. Então ele vai imprimir essa característica na sua descendência, na linha das suas filhas, vai antecipar em quase 40 dias a idade do primeiro parto. Nós temos também outro destaque também que eu gostaria de mostrar, que é o lote 2017. Esse animal foi o primeiro classificado no intra-rebanho dessa geração, dessa safra dele. Ele é filho do rei armador em vaca dragão. Ele é do 22/9/2015. Então nós vamos comercializá-los aí com quase 22 meses no dia do leilão. Ele tem 734 quilos, 41 centímetros de CE e top 0,1%, ou seja, em cada 1000 você consegue um animal desse. E ele tem uma régua de DEP fantástica, destacando no maternal para desmama, total maternal nascimento, pesa desmama. No pesa desmama ele vai imprimir 10 quilos a mais do que a média do programa Gene Plus. Conformação frigorífica, perímetro escrotal sobre ano, no ganho de peso pós-desmama também, fantástico, está com 43 quilos acima da média, é a 5ª melhor avaliação dentro dessa geração. No peso ao sobre ano, 19,23 quilos, é o melhor dessa geração, é o número 1 de destaque. Então esse animal, voltando a repetir, foi o primeiro colocado no intra-rebanho, e ele está com 734 quilos, 41 centímetros, top 0,1%. Então esses 2 animais que são de destaque. Agora vou mostrar um pouco também, nessa oportunidade, um pouco dos animais que vão comprar o nosso leilão. Eu gostaria de mostrar a bateria número 2, que vai ser a segunda bateria a entrar no nosso leilão. Então vocês podem ver a qualidade dos animais, e essa segunda bateria de número 2, ela reflete bem a média do nosso leilão, pois essa bateria tem 770 quilos, 38 centímetros de CE e top 7,8%, mostrando para vocês que tanto faz um animal individual, duplo, quíntuplo, a qualidade que nós estamos ofertando agora no dia 6 de agosto na cidade do Paraíso é a mesma. E também muitas pessoas têm perguntado, vocês vão ter mochos? Teremos. Eu queria mostrar agora a bateria de número 5, por gentileza. É uma bateria de touros mochos, atendendo a demanda aí do pessoal que está querendo comprar. Eles estão mostrando para vocês, é uma bateria que está com a média de 736 quilos, 38 centímetros de CE.
Então, eu queria reforçar então o convite para todos vocês estarem conosco aqui no Paraíso Tocantins, no Tatersal José São José, onde toda a nossa equipe vai estar a partir do meio-dia. Quem não puder estar conosco no recinto, nos acompanha a partir do Canal do Boi, com transmissão a partir das 14 horas, e às 20 horas nós iremos migrar para o Agrocanal. Então, nesse leilão que nós temos condições de pagamento, frete para todo o Brasil, 2 eras de animais e 2 grandes leiloeiras conosco. Obrigado pela oportunidade. Renata, boa noite. Obrigado a todo o Brasil. Renata, boa noite. Obrigado. Boa noite para o senhor também. Sucesso neste leilão. Está feito o convite. Neste domingo, então, tem leilão do Grupo Terra Grande a partir do meio-dia, com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi. Obrigado, Renata. 10:07 no horário de Brasília. Estou aqui com o João Pedro para trazer uma informação importante, uma informação positiva. Depois de muitas semanas de quedas consecutivas, a arroba tem uma alta esta semana em Mato Grosso. Para muita gente, deixa eu saber se para o João também, pode ser um sinal de início de uma boa recuperação de preços. Olha, não sei se vai ser boa, tem que haver recuperação. O preço estava muito baixo. Você vivia num preço, uma queda significativa de preço e começou a inverter o processo. Hoje Mato Grosso está na faixa 114 o boi. No primeiro semestre, o IMEA divulgou que o abate fêmea chegou a 48%. Isso abate com fiscalização. Então, na realidade, esse número deve ser bem maior se considerar todo o abate geral. E você tem algumas regiões com 50 dias sem chuva, né? Então, o pasto que tinha foi embora. Já nessa época está rapado já. Então, o gado começa a perder peso. A oferta de gado pronto para o abate começou a diminuir. Você não teve o primeiro tombo normal de confinamento porque havia uma incerteza geral no mercado em relação ao que ia acontecer agora no segundo semestre. Então, não houve o primeiro tombo. Agora, o preço lá na bolsa, lá na frente, começa a melhorar. Hoje fechou 136,40 já para outubro. Já começou a dar uma melhora no preço lá para frente, e isso pode ser uma injeção de entusiasmo nos confinadores, já que o preço do milho está tão baixo, a ração está baixa e há uma oferta de gado magro suficiente, não há nenhum problema quanto a esse aspecto. E as exportações estão indo muito bem, obrigado. Como nós vimos essa semana, nós fechamos com 106 mil toneladas. Isso equivale mais ou menos a 24 mil a mais do que o ano passado, no mesmo período. E você vê a soma das exportações, falta apenas 13 mil toneladas para chegar ao valor em quantidade de carne in natura exportada. Então, o mercado começa a mostrar sinais de recuperação. E precisa haver isso. O produtor não pode ficar naquela situação que estava vivendo, entregando animal a preço abaixo do custo de produção. Agora, por que você acha que isso aconteceu? A JBS voltou a participar das compras. Esse é um dos argumentos que se ocorre especialmente aqui no Centro-Oeste, onde que a participação da JBS era muito grande. Nós divulgamos mensalmente os abates. No mês de junho caiu a participação deles nos abates. E agora em julho a informação que corre é que a JBS está conseguindo ampliar a compra de gado, mesmo com 30 dias. Não sei se essa notícia dele vender Eldorado, vender Vigor, vender uma série de empresas, esteja dando um pouco mais de fôlego e mais tranquilidade para quem vende, mas parece que está correndo isso. No momento que ele passa a comprar mais, ele está pagando um pouquinho mais que os outros, ele acaba puxando um pouco os preços, porque antes você tinha uma situação que 50% do abate do Mato Grosso estava na mão deles, o cara não entregava para ele, vai entregar para quem? E outra coisa também aconteceu que 2 estados que têm um rebanho significativo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, os governos abriram mão um pouquinho do ICMS. Mato Grosso de 7 para 4 trânsito, né? Para venda de animal pronto para abate em outro estado, especialmente São Paulo, que é o maior consumidor de carne bovina do Brasil. E a participação do JBS não é tão expressiva lá, fala-se ao redor de 12% dos abates. Então, esse quadro diminuiu a oferta, a exportação está boa, a demanda não se fala em carne, está desovando a produção. Você tem o grande
frigorífico, que é a JBS, parece que está voltando a ampliar suas compras. E você vê um quadro, o preço tem que reagir. Enxuga um pouco as ofertas. Enxuga. E outra coisa, a margem dos frigoríficos também está muito alta. Eles podem aumentar o preço do preço da arroba, da vaca e do boi, sem precisar aumentar na ponta ao varejista. Ou seja, eles têm uma margem muito boa ainda. Hoje a margem é 34% a 36%, depende da região e dos frigoríficos, contra uma média que foi nos últimos anos de 20%, ou seja, quase que dobrou a margem, né, no sentido de entre o preço que eles pagam pela arroba e o preço que eles vendem a carne. Bom, só para complementar as informações, a gente vai dar em detalhes no final do programa, mas vou antecipar os preços apurados hoje pela Scott Consultoria no Mato Grosso para a capital. Isso para uma boiada comum. Na capital, Cuiabá, R$ 112,50. No norte do estado, R$ 112,00. No sudeste de Mato Grosso, R$ 112,50. E no sudoeste, aí você está vendo na tela, a equipe já antecipou, R$ 114,50. Então, põe para nós também, por favor, a cotação da Rural Business para o centro-oeste do país. Rural Business que faz apuração para uma boiada de bom acabamento de carcaça, com boa logística entre a indústria e as fazendas. No sul do Mato Grosso, região de Rondonópolis, pegando também um pouco da capital, arroba hoje com alta de R$1, foi para R$ 123,00. Precisa ver, né? Eu acho que o mercado precisa ver, porque os frigoríficos têm um compromisso de exportação também significativo. Hoje, os grandes clientes do Brasil, como a China, como agora a Arábia Saudita, crescendo muitas exportações, querem animais até 30 meses. Aí você precisa estimular que haja animais prontos para abate nessa idade, para não perder esses mercados que foram conquistados. Possivelmente, você vai ter a reabertura do mercado americano nos próximos 30, 40 dias. Não é significativo em volume, não. 2%, 2,8% das exportações do Brasil. Mas o selo de qualidade pesa isso e vai influenciar positivamente no processo. Atesta que a carne está tudo ok. Está tudo ok. Pode ser consumida, está ok sem mesmo. problema. Infelizmente foi mas tem um erro, esses entraves, né? Um erro de processamento aí que custou caro para o Brasil isso aí. Mas então, voltando, o mercado interno... aparentemente a economia brasileira começa a ver uma reação lenta, gradual, não dá para esperar muito milagre. Se o Brasil fechar com 1% de crescimento vai ser bom esse ano, o PIB. O ano que vem a expectativa é chegar a 2%, ou seja, começa a melhorar o quadro geral e o mercado interno é importante para nós, né? O grande comprador de carne bovina somos nós brasileiros e derrubou de 40 quilos per capita, veio para... fala assim, 30, 31, depende da fonte, né? Ou seja, caiu e caiu muito. Esse é um mercado que pode ser reconquistado à medida que a economia começa a melhorar, começa a ter um pouco mais de renda. A inflação também caindo é outro fato positivo, né, Zé? Porque a inflação é o pior imposto que tem. Depois o dinheiro está no bolso do trabalhador, a inflação corrói o poder de compra dele. A inflação caindo, isso acaba sobrando um pouquinho mais para ele comprar e a carne bovina sempre está na expectativa, na possibilidade dele fazer um churrasquinho no fim de semana, comprar uma carne. Isso é bom para todo mundo. Um alimento saudável, rico em proteína. E para o setor também, já que quantos milhões de brasileiros dependem da pecuária. João, obrigado. Bom trabalho. Obrigado pela boa notícia, né? Não deixa de ser uma boa, importante notícia. Só o fato de ter outubro passado dos 136 já é um bom sinal. Tá bom. Renata, depois do intervalo, o que a gente vai ver aqui no programa? Sim, Zaidan, depois do intervalo comercial, a gente acompanha as informações do 14º leilão, mega leilão da genética aditiva e convidados que você acompanha neste sábado a partir das 11 da manhã, com transmissão ao vivo aqui pelo canal do Boi. Aí você já vê alguns dos animais que serão ofertados neste sábado com transmissão pelo canal. As informações no próximo bloco, nós já voltamos. 7 horas no horário de Brasília, vamos voltar à Bolsa agora para acompanhar o fechamento de preços, fechamento de mercado do milho. Sara, quais são os números?
Olá, Zaidan. Pois é, o mercado do milho segue sendo influenciado pelo andamento dos trabalhos de colheita, por armazéns lotados, e essa semana tem mais um fator aí que é a paralisação em algumas regiões, como a gente vem acompanhando aqui na programação do Canal do Boi. Com isso, o mercado físico operou em queda hoje para o milho, é o que a gente acompanha aqui no telão. De acordo com o levantamento do CPEA para o dia de hoje, o milho apresenta uma queda em relação a ontem, encerrando o dia com preço médio de R$ 25,20 a saca de 60 quilos. Na sexta-feira, o valor do produto ficava em torno de R$ 25,40. Na segunda, teve uma leve alta e depois disso, a partir de terça, passou a despencar. Essa queda do dia de hoje ela é de 0,43% e no acumulado do mês chega perto de 1%. O mercado físico do milho, portanto, em queda nesta quinta-feira, e o mercado futuro apresentou variação nos contratos. Alguns dos principais contratos negociados aqui na B3 apresentaram alta e outros em baixa, como a gente acompanha aqui no telão. Começamos com os vencimentos para o mês de setembro, de acordo com o ajuste atual. Milho negociado aqui na B3 por R$ 25,98 a saca, uma queda de 0,12%. Contratos para novembro a R$ 28,32, uma alta de 0,82%. E aqui a gente já pode ficar de olho nos últimos negócios que apresentam a tendência para sexta-feira, a tendência do mercado para amanhã, de R$ 29,07. Voltamos aqui então para os contratos de janeiro do ano que vem, negociados a R$ 29,33, uma variação positiva de quase 0,83%, né? Um pouquinho mais, uns 20%, 18%, chega em 1% também. Contratos para março do ano que vem, negociados a R$ 30,44, no valor mais alto desses principais contratos, mas porém em queda de 0,43%. Bom, Zaidan, essas foram as cotações do milho para essa quinta-feira e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações direto dos estúdios da B3 em São Paulo. É com vocês aí no estúdio. Tá certo, obrigado, Sara. Até já então. Agora o preço do milho em todo o país. Mais agenda de leilões por aqui. Neste sábado, a partir das 11 horas da manhã, tem o 14º leilão, mega leilão da genética aditiva, direto aí da Acresul. A gente tem mais informações com Adriano Idival Filho. Boa noite, Adriano. Como estão os preparativos por aí? Ô, Renata Ferreira, eu vou te falar um negócio. Pensa num lugar arrumado, pensa num lugar ajeitado. Viu? Genética aditiva é assim, né? Sempre trazendo coisa boa. Nós estamos aqui diretamente da Acresul, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Olha a Torama, aqui você vai ter numa prévia. Olha a Torama que a genética aditiva vem trazendo para você neste ano 2017. Touros mansos, touros dóceis, touros rentáveis para você levar aí para sua propriedade, porque no próximo dia 5 acontece o 14º mega leilão genética aditiva, trazendo a você muita qualidade, animais da prateleira de cima, só a nata da genética aditiva e seus convidados. Aliás, por falar em convidados, hoje, a partir de agora eu entrevisto o meu amigo Jerônimo Machado, ele que é da Fazenda Olho d'Água, da Agropecuária J. Machado, e traz pra gente mais informações. O churrascão já tá ficando pronto, já tá quase no jeito aqui. A Renata não gosta de churrasco, né? Fazer o quê? Olha, o carvão verde grill que nós já fomos patrocinados hoje. Rapaz, o negócio tá diferente. O nosso churrasqueiro também é ajeitado demais, o pilão. Então são vários complementos para este grandioso evento. E eu tô aqui com o Jerônimo Machado, tô aqui com o pai dele também, o senhor João. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Adriano. Boa noite, Renata. Boa noite a todos os amigos do Canal do Boi que estão nos assistindo. Uma satisfação estar aqui novamente. Boa noite, senhor João. Tudo bem? Boa noite, Adriano. Boa noite a todo o pessoal do Canal do Boi e quem está nos assistindo também. Pessoal, o Jerônimo vai estar ofertando muita qualidade junto com a genética aditiva nesse grandioso evento. Serão quantos lotes, Jerônimo? São 450 animais. A J. Machado está trazendo 40 animais para esse leilão. O que tem de melhor na safra 2015 da J. Machado estará presente nesse leilão. E está chegando a hora, né, Adriano? Nós estamos aí a menos de 48 horas, o evento no próximo sábado, aí, a expectativa é muito boa.
E, como sempre, os animais com avaliações genéticas altíssimas, as maiores do país estão aqui, os animais com as maiores avaliações do país estão aqui nesse leilão. Desse leilão saem os principais touros de coleta de sêmen central. Desse leilão saem os principais touros que vão repassar gado PO, gado de plantel. E desse leilão também saem os principais reprodutores que vão cobrir os principais criatórios comerciais aí do país. Senhor João, na época do senhor, o pessoal costumava comprar gado pelo olho, né? Ia lá, dava aquela olhada. Hoje em dia não é mais assim, hoje é por número, não é isso? Não, exatamente. Eu mesmo, há muito tempo atrás, já digo, isso era praxe. Você dizia, eu gostei do visual do touro aí, era esse o touro. Esse é bom, esse boi aí ia meio que na intuição, né? Era boi de boiada, aí você achava bom e tal. E vem muito tempo resistindo a isso aí, mas felizmente nós começamos há 25 anos atrás a selecionar e entramos no caminho certo, que foi esse programa de melhoramento aí. E graças a Deus hoje nosso rebanho, tanto é que estamos aqui junto com a genética aditiva, porque a nossa qualidade melhorou muito de 25 anos para cá. É verdade. Jerônimo, e o temperamento desses touros lá na sua propriedade? Olha, você tocou muito bem, essa é uma característica que a gente vem selecionando também há muito tempo e é uma característica com altíssima herdabilidade. Então, quando você seleciona animais para docilidade, os filhos saem dóceis. Ao contrário, se você utilizar no seu rebanho animais que têm um temperamento bravio, os filhos também vão sair bravos. E temperamento é fundamental, ninguém quer um animal agressivo, um animal que vai causar acidentes dentro da sua propriedade. E esse rebanho nosso, da genética aditiva, do Cláudio Zotesso, uma das características marcantes é o temperamento, que é muito dócil. São animais muito dóceis, Adriano. Facilita no manejo, facilita também porque isso herda para as fêmeas que virão e aí desmamam os bezerros pesados. Para onde a gente olhar é lucro, né? Inclusive o temperamento, hoje já se sabe, ele está diretamente associado ao desempenho do animal, né? O animal manso, ele ganha mais peso, ele tem mais tranquilidade, então facilita tudo dentro da fazenda, né? E não só o temperamento, as outras características de importância econômica que a gente seleciona, vou citar aqui algumas: precocidade sexual, fertilidade, o próprio ganho de peso, as características de carcaça, área de olho de lombo, espessura de gordura. Esses reprodutores estão com índices altíssimos nessas características que causam o impacto econômico, a maior lucratividade dentro da propriedade do cliente que adquire os nossos reprodutores. E o senhor João, como disse, já também trabalhando com pecuária há um bom tempo. Antigamente, touro estava começando a cobrir vaca ali nos seus 4 anos, né? Sem dúvida, de 4 para mais, né? Isso aí hoje é nós eu acho que há bastante tempo já que nossos touros é a base de 2 anos, 2 anos e meio no máximo, né? E tanto é que a precocidade tanto é nos touros como nas fêmeas que nós temos hoje, né? Se contar pro seu filho, o Jerônimo, aquele pequenininho, que antigamente tudo era com 4, hoje já está com essa idade, ele não acredita, né não, Jerônimo? E na verdade, nós estamos falando aqui de 2 anos, mas nós temos aqui um exemplo aí do destaque do leilão, que é o Rainha Espião, que produziu sêmen com 9 meses, né? Já ele vai completar 2 anos com filho já nascido, ou seja, a precocidade do Nelore, ela existe, ela é uma realidade, e a gente tem identificado esses reprodutores que têm o gene da precocidade e tem multiplicado eles. E muito rapidamente o nosso rebanho se transformou em um rebanho precoce. As fêmeas estão paridas aos 2 anos. Antes dos 3 anos, elas estão desmamando um bezerro e já estão com outro na barriga. E os reprodutores produzindo sêmen aí numa idade muito jovem, entre 12 a 14 meses. Meus amigos, então tá aí, esse é o trabalho fantástico que a Genética Aditiva vem realizando neste ano 2017, ofertando a você aproximadamente 450 touros de altíssima qualidade. Eu agradeço mais a sua participação, Jerônimo, agradeço também a do senhor João. Daqui a pouco a gente volta também no programa Na Batida do Martelo. E olha só, Zaidan, deixa eu virar aqui na sua, olha bem pra mim, Zaidan, Renata, vocês não são muito chegados em carne, não?
Então, fazer o quê? Mas pro pessoal de casa que gosta, mostra lá pro pessoal o que é que tem aqui daqui a pouquinho. Você é convidado nosso para vir aqui na Crisul deliciar esse churrascão cabeceira. Zaidão, eu fico por aqui, um forte abraço a você. Sente o cheiro aí, Zaidão, abraço. A Renata que tá lá, né? Abraço, tchau, tchau. Tá certo, Adriano Edival Filho, obrigado pelas informações. Adriano, direto da Acrisul, Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. E é de lá que a gente sai para o próximo bloco com imagens dos animais que serão ofertados neste sábado, com transmissão ao vivo aqui pelo Canal do Boi, a partir das 11 da manhã, no Mega Leilão Genética Aditiva, que você acompanha neste sábado pelo canal. Aí estão imagens dos animais que estão lá na Acrisul, aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Nós já voltamos. O Ministério da Agricultura anunciou a liberação de R$100 milhões para a execução do programa de subvenção do Seguro Rural em 2017. De Brasília, Camila Xavier tem as informações. Os R$100 milhões destinados ao seguro rural deste ano irá beneficiar prioritariamente as culturas de verão e frutas. No primeiro semestre, foram destinados R$90 milhões para o pagamento de apólices de seguro rural das culturas de inverno, principalmente a segunda safra de milho e trigo. Foram mais de 15 mil produtores contemplados, em uma área superior a 1 milhão de hectares. O programa de subvenção ao prêmio do seguro rural oferece ao agricultor a oportunidade de segurar sua produção com custo reduzido, por meio de um auxílio financeiro do governo federal. Para o próximo ano, o MAPA pediu um orçamento de R$550 milhões. Camila Xavier, para o SBA. Agora a previsão do tempo para o centro-norte do país com Juliana Rezende. As próximas semanas ainda serão de persistência de pancadas de chuvas concentradas ainda no extremo norte do país e também na costa leste nordestina. Porém, ao longo dos próximos dias, essas chuvas perdem um pouco mais de intensidade e se tornam pancadas mais fracas e isoladas. Enquanto que no interior, tanto da região norte como também do nordeste, o predomínio já vem sendo de tempo mais seco e os índices de umidade do solo seguem declinando de forma intensa, prejudicando o crescimento dos pastos. No decorrer dos próximos 5 dias, as pancadas de chuva se concentram principalmente no extremo norte do país. Chove um pouco mais forte em Roraima, enquanto que na costa leste nordestina as chuvas agora perdem um pouco mais de força. Os acumulados ficam menores e não ultrapassam os 15 milímetros. Ao longo do segundo período, o mesmo padrão de chuvas ainda deve se manter. As chuvas persistentes ocorrem no extremo norte do país, se espalham um pouco mais para as áreas mais a oeste da região norte, enquanto que na faixa leste do nordeste as chuvas ainda seguem persistentes, mesmo com volumes de água um pouco menores, que não ultrapassam os 15 milímetros. Então, durante as próximas semanas, as chuvas ainda devem seguir persistentes no extremo norte do país e também na costa leste nordestina, garantindo um bom crescimento para os pastos, enquanto que no interior, tanto da região norte como também do nordeste, a expectativa ainda será de tempo seco e o declínio da umidade do solo ainda deve seguir persistindo, acabando por prejudicar os pastos. O repórter Valdir Pacheco participou hoje em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, do primeiro abate industrializado de frango caipira do estado. Acompanhe o aperitivo da reportagem que vem por aí. Em Lucas do Rio Verde foi inaugurado o primeiro abatedouro de frango caipira com serviço de inspeção municipal para o agricultor familiar. Você vai acompanhar esta matéria com exclusividade amanhã aqui no Pecuária BR. Então não perca a matéria direto do estado de Mato Grosso com Valdir Pacheco. Voltamos agora à Bolsa de São Paulo com a Sara, que traz os preços atualizados do bezerro e também do boi gordo. É com você, Sara. É isso mesmo, Renata. Eu começo essa nossa participação do mercado do boi falando sobre o aumento nas exportações nesse mercado, segundo um levantamento divulgado hoje pelo CPEA. O mercado de carne bovina, então, ele teve um aumento no mês de julho de mais de 6% em comparação com o mês de julho e um aumento de mais de 38%, são 38,5% em relação com o mesmo período do ano passado, né, o mês de julho de 2016. Então, essa é a notícia boa.
hoje para o mercado bovino, né? E o principal impulsionador dessa alta foi o Egito, que recebe aí 17% da carne bovina brasileira hoje. Dito isso, então, vamos para as cotações do dia, começando com o mercado físico para o bezerro aqui no painel. Você acompanha que o mercado do bezerro, de acordo com o CPEA, não teve variação de ontem para hoje, permanecendo a R$ 1.090,63 o valor por cabeça. Lembrando sempre que o CPEA utiliza para fazer esse levantamento o estado de Mato Grosso do Sul. Na sexta-feira, o valor do bezerro era de R$ 1.103,25 por cabeça, depois veio em queda e hoje, portanto, operou em estabilidade. No acumulado do mês, a queda é de 0,69%. Do mercado físico do bezerro, vamos para o mercado físico do boi gordo, que hoje teve uma queda em comparação com a quarta-feira. Boi gordo, portanto, com o preço médio nesta quinta-feira de R$ 124,77, em comparação com os R$ 127,02 de ontem. A queda do dia é de 0,61%. Na quinta-feira passada, o valor estava abaixo. Era de R$ 123,45. Vem em alta ao longo dessa semana. Começou a semana, no meio da semana estava com R$ 127,05. Hoje, portanto, o mercado veio em queda para o boi gordo e no acumulado do mês a queda é de 0,61% e no dia, corrigindo, no dia é de 1,77%. Agora sim, no acumulado do mês, 0,61%. Vamos então para o mercado futuro do boi gordo BMF Bovespa, de olho no ajuste atual. Contratos com vencimento para o mês de agosto, negociados aqui na B3 nesta quinta-feira por R$ 131,15 arroba, uma queda de 0,25% nos contratos para agosto, contratos para setembro em alta de 0,45%, negociados a R$ 135,19 arroba, e contratos para outubro com volume maior de contratos negociados por R$ 137,24 arroba, mais uma alta de 0,45%. Com isso, eu encerro minha participação no programa de hoje, mas amanhã a gente volta com mais informações direto dos estúdios da B3. É com vocês. Obrigada, Sara. Até amanhã. Pois é, nós vimos o contrato futuro com mais uma alta no contrato de outubro, R$ 137,24. A gente tem dito aqui no programa que esse contrato futuro, principalmente o de outubro, tem dado uma boa sinalização de recuperação de preços lá na frente. Isso tem acontecido. No mercado físico, nós já vimos algumas alterações nesta quinta-feira, daqui a pouco a cotação em todo o país. Mas no ano, em 2017, a arroba deve se desvalorizar em mais de 11%. É o que mostra um estudo da Agroconsult. Vamos conferir. A arroba do boi gordo deve recuar 11,6% em valores nominais em 2017 sobre 2016, de acordo com estimativa da Agroconsult. É a maior queda anual desde a estabilidade econômica trazida pelo Plano Real. Se confirmada, será o primeiro recuo após um ciclo de 4 anos consecutivos de alta, com um pico anual de aumento neste período de 23,2% em 2014 sobre 2013. Segundo a análise da Agroconsult, o recuo no preço do boi já era esperado para este ano, mas foi potencializado pela série de crises na pecuária. Ainda de acordo com a Agroconsult, o ritmo de abate está voltando ao normal após a Operação Carne Fraca e também a crise da JBS. O principal motivo da normalização do mercado é a falta de uma estrutura para a operação de desossa de bovinos em frigoríficos que poderia absorver os animais não destinados à JBS. Outro fator importante para a retomada do mercado é a exportação. Se no próximo ano as exportações de carne bovina não melhorarem, segundo a Agroconsult, a economia brasileira também não crescer, no mínimo 3%, a queda nominal no valor da arroba pode ser ainda maior. Bom, e a redução na oferta de boiadas já pressiona os preços no mercado do boi gordo. Algumas valorizações foram identificadas
pela Scott Consultoria. Acompanhe agora uma análise da Scott com Isabela Camargo. Olá, Isabela. Olá a todos. Nessa quinta-feira, 3 de agosto de 2017, o que a gente observa é um cenário mais firme em relação ao mercado do boi gordo. Fica cada vez mais evidente a diminuição na oferta de animais terminados. Em São Paulo, a gente teve alta nos preços a prazos. A arroba do macho terminado ficou cotada em R$ 129,00, isso livre de fundo rural. Já no mercado atacadista de carne com osso, o boi casado de animais castrados ficou cotado em R$ 8,75 o quilo, que é uma alta de 6,4% em relação ao último fechamento. Para os próximos dias, a gente acredita que esse cenário de firmeza em relação aos preços continue. Isso porque está cada vez mais evidente a menor oferta de animais terminados. Bom, por hoje é só. Eu sou Isabela Camargo, zootecnista e consultora de mercado da Scott Consultoria. Um abraço a todos e até a próxima. Obrigado, Isabela. Agora a cotação apurada pela Scott Consultoria para uma boiada comum. Vamos conferir os preços à vista, livres de fundo rural, começando pelo sul do país. Pode colocar na tela. No Paraná, alta de R$1 na arroba, passou para 123. Nas demais praças, preços estáveis. Agora, a região norte, apuração Scott Consultoria, teve alta em Paragominas, alta de R$1, e alta também de R$1,50 no norte do Tocantins. Nas outras praças, preços estáveis. Nordeste agora, uma alta de R$1 no sul da Bahia. Agora, a região centro-oeste, alta de R$1,50 em Goiânia, Goiás. R$1,50 também no sul de Goiás. Alta de R$1 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E de R$1 também em Dourados, Mato Grosso do Sul. Na próxima tela também, região centro-oeste, Praça de Mato Grosso, que não teve alterações. Vamos para o sudeste. Preços da Scott Consultoria para uma boiada comum. No norte de Minas, a única alteração foi essa. No norte de Minas, R$2 de alta na arroba. Bom, agora outra fonte de apuração de preços que a gente apresenta aqui no Pecuária BR é a Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Vamos dar uma olhadinha, começando pela região sul do país. Segundo preços à vista também. À vista, cotação à vista do boi gordo, não houve alteração, preços estáveis. Vamos para o norte, queda de R$1 em Tocantins. Sem alteração também pela rural, região nordeste agora. Região nordeste na tela, agora sim, sem nenhuma alteração. Alta no centro-oeste, vamos começar em Goiás, alta de R$1 na arroba. E em Mato Grosso do Sul, alta de R$1. Eu já havia antecipado que no sul do Mato Grosso também teve uma alta de R$1 na arroba. Agora a região sudeste também teve alta de R$2 em São Paulo, praça referência, fechando a R$134. Boi gordo, portanto, à vista, segundo cotação apurada pela Rural Business. Vambora, Zaidan? Vambora, Renata. Bom, o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima quinta-feira. Fica agora com o nosso chefe, Renato Lapenta, com o Brasil Gourmet. E depois, as informações direto do Parque de Exposições da Acrisul, em Campo Grande. Mega leilão genética aditiva, atração deste sábado. E outros destaques da nossa agenda de leilões, muito quente essa agenda neste final de semana. A gente se despede com imagens dos touros, serão 450, alguns deles estão aí para você acompanhar, do mega leilão genética aditiva. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau, até amanhã.